Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, a quem eu queria dar as boas-vindas, nossos amigos de São Paulo, Baruzzi, Teixeira, nossos residentes que estão por lá. Um abraço a todos. Fazer aqui, como de praxe, alguns informes da semana. Essa segunda-feira a gente teve à noite a reunião do grupo de estudos de trombose do Cardiologia Américas, com a palestra do Dr. Renato Lopes falando sobre estratégias antitrombóticas na fibrilação atrial e na síndrome coronariana aguda. A gente participou de uma rodada de 6 unidades hospitalares no Brasil, conectadas com o Hospital Samaritano Paulista, e isso deu capacidade de um amplo debate a respeito dessa estratégia que tem que se tornar cada vez mais revolucionária do ponto de vista da gente entender um pouco mais os riscos de sangramento e tentar otimizar para esse grupo de pacientes que não é pequeno. Aproximadamente 8% dos pacientes com fibrilação atrial fazem síndrome coronariana aguda, e a gente frequentemente se depara com esse tipo de problema. Então foi uma discussão muito rica. Eu queria agradecer ao grupo lá de Samaritano Paulista por ter nos proporcionado aí esse evento na noite de segunda-feira. Ontem também nós tivemos um evento aqui sobre o Dia Internacional de Segurança do Paciente. Essa teve a coordenação do Dr. Alexandre Bandeira, médico da rotina do hospital, e foi uma sessão multidisciplinar, enfocando então a segurança do paciente. É um tema tão importante, tão precioso para a instituição. Nós vamos ter na sessão de hoje um caso que vem da unidade de emergência. Eu queria desde já agradecer a doutora Ana Amaral, coordenadora da unidade. O tema é decisão compartilhada na emergência, até onde podemos ir. Quem trabalha em emergência sabe exatamente a dificuldade que eventualmente para algumas tomadas de decisão. Eu costumava falar que tratar infarto e AVC na emergência não é a coisa mais difícil. O mais difícil é você bater nas costas do paciente e falar: pode ir embora para casa que você não tem nada não. Isso, sem dúvida nenhuma, isso passa por um exercício de probabilidade e de experiência, e de nos deparar com alguns vieses que são muito intrínsecos à nossa tomada de decisão, principalmente em situações extremas. E a emergência é um campo muito rico para que esse tipo de exercício seja realizado. A Ana está nos trazendo um caso, sem dúvida nenhuma, que vai nos trazer muito ensinamento. A sessão de hoje, ela traz, quer dizer, alguns debatedores que eu queria enumerá-los, porque são pessoas com uma larga experiência no que a gente vai comentar hoje. Eu queria iniciar agradecendo enormemente a presença do Dr. Juan Carlos Verdeal, que é médico do Hospital Barra D'Or e médico do Hospital do Instituto Nacional de Cardiologia. Juan é um mestre e doutor em ética, tá certo, Juan? E eu queria agradecer muito. Eu já tive a oportunidade de estar com o Juan em outros eventos onde ele teve possibilidade de nos apresentar toda a sua riqueza de conhecimento, provavelmente também sobre o assunto que a gente vai abordar. Dr. Felipe Guzman, médico paliativista aqui do nosso corpo clínico. Eu queria agradecer muito. O Guzman tem enfatizado muito na nossa prática assistencial, essas vertentes, e a gente tem aprendido muito com você, Guzman. Obrigado. Dr. Alexandre Siciliano, dispensa apresentações, diretor médico do nosso hospital, cirurgião cardíaco, e também lidando com essas situações extremas onde decisões precisam ser tomadas. A doutora Rayana, que deve estar por chegar, e eu fui convidado para participar também dos debates. E basicamente, para que a gente possa encerrar, eu queria
anunciar ainda que amanhã nós teremos aqui no auditório uma sessão do grupo do autocuidado, como ato de amor, oficina de cuidar de quem cuida. Essa é uma vertente muito importante, cada vez mais importante para as instituições hospitalares. O Quádruplo UEM abraça justamente essa preocupação da gente estar cuidando. O burnout, todos nós sabemos, é pauta do dia em toda a imprensa leiga e especializada. E ainda nessa sexta-feira, a sessão Sexta Consciência é uma sessão que será coordenada pelo Dr. José Galvão Alves, Síndrome GG4, uma nova entidade, e nós vamos ter então a oportunidade de ver o Dr. José Galvão. Não se canse, mas ainda não acabou. Tem mais uma só para a gente poder encerrar a semana, que vai ser no sábado, um evento em comemoração ao Setembro Verde, 50 tons de verde, a jornada de um órgão do doador ao receptor, sob a coordenação da doutora Ana Karenina. A gente está entrando nessa semana de transplante de órgãos, e essas campanhas elas têm sido muito bem-vindas a todas as instituições hospitalares, no sentido da gente poder impulsionar esse movimento que é tão importante para as instituições de saúde. Eu, antes de encerrar, então, eu queria render uma homenagem aqui a unidade de emergência do Hospital Procardíaco. Ela é secular. Esse hospital se inicia como Procardíaco Pronto-Socorro Cardiológico, então está intrínseca a importância da unidade de emergência. E nós temos aqui, durante esses últimos 60 anos do hospital, várias coordenações e vários médicos, e todos nós temos um orgulho muito grande, quem passou por lá, de ter passado pela unidade de emergência. Uma dos orgulhos é a gente poder ajudar a formar pessoas, e eu queria então, quer dizer, fazer um relato aqui sobre a passagem do Rodrigo Mouzinho. Rodrigo Mouzinho chega na emergência ainda como um estagiário, faz a sua residência, posteriormente ele alcança o posto de plantonista, chega à rotina, e na semana passada, então, ele é o nosso primeiro emergencista titulado do Rio de Janeiro. Eu queria uma salva de palmas, por favor. A Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ela titula emergencista há 3 anos, e essa é uma especialidade nova, por mais incrível que possa parecer, e o Mouzinho, então, eu queria parabenizá-lo por isso. Em seguida, eu já queria pedir a Ana para assumir aqui a coordenação da sessão. Obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, André, muito obrigada por ceder esse espacinho aqui para a gente, por poder nos prestigiar sempre. E queria agradecer também aos nossos convidados, nossos debatedores aqui, doutor Alexandre Siciliano, doutor Juan Carlos e doutor Felipe Guzman, por estarem aqui. Claro que também doutor André Volchan, por dedicarem esse tempinho aqui a gente. Acho que vai ser uma sessão bem interessante, com um debate atual e difícil, não foi simples, né? A gente teve um caso na emergência que eu acho que talvez tenha sido... a gente não vai perder assim tanto tempo com diagnóstico fisiopatológico, nem assim, com tratamento farmacológico, qual opção, nem dificuldade no diagnóstico dessa paciente. Isso foi simples, o mais difícil veio depois. Então eu acho que é uma sessão, eu até brinquei com o Bernardo montando a sessão, que ia ser uma sessão um pouco diferente, porque era mais uma discussão até um pouco mais filosófica, ética, do que técnica, mas acho que extremamente importante para que todos tenham isso em mente, para a gente tentar sempre em oferecer o melhor cuidado para o nosso paciente. Então, ia pedir, agradecer também muito ao Bernardo por ter ajudado a preparar essa sessão, e vou pedir para você começar, Bernardo, a apresentação. Boa tarde a todos, me chamo Bernardo Gonçalves de Oliveira, sou residente de cardiologia do Hospital Procardíaco, estou no 1º ano. Eu vou apresentar um caso sobre decisão compartilhada na emergência, até onde podemos ir. Moderadora, doutora Ana Amaral. Debatedores são os doutores André Volchan, Rayane Lameira, doutor Alexandre Siciliano, Juan Carlos Verdal e o Felipe Guzman. O caso clínico é a paciente YCR, do sexo feminino, 91 anos, natural do Rio de Janeiro, casada, católica,
Ela é psicanalista em atividade e não tinha convênio com o hospital. A queixa principal é a dor no peito. História da doença atual era uma paciente que veio encaminhada de ambulância para a emergência do hospital procardíaco com queixa de dor torácica de forte intensidade. Ela relatava 10 cruzes em 10, iniciada aproximadamente 2 horas, de aspecto rasgante. Negava irradiação, negava fatores de melhora ou piora da dor e negava fatores desencadeantes. Ela relatava que havia tomado um comprimido de morfina de 5 mg no início da dor, porém não havia resposta ao fármaco. A história patológica é uma paciente portadora de hipertensão, fibrilação atrial, tinha um marcapasso definitivo, era hipotiroideia, tinha asma e havia uma história de intervenção endovascular na aorta descendente. Segundo informações colhidas, era por conta de um aneurisma. De história familiar, negava, e história social, negava também. Medicamentos de uso contínuo da paciente. Usava Puran T4 de 78 microgramas uma vez ao dia, Lugano 12 por 250 microgramas, que é um beta de longa duração com corticoide, Eliquis 2,5 duas vezes, Natrelix SR 1,5 mg uma vez, Candesartana 16 mg uma vez ao dia, Pressat de 5 mg uma vez ao dia, Ancoron de 200 mg uma vez ao dia, Atencina de 0,100 uma vez ao dia, Citoneurin de 5.000 microgramas uma vez por semana, Adera 10.000 unidades uma vez por semana e Mirtazapina de 30 mg uma vez ao dia. Também usava Domperidona de 10 mg 3 vezes por dia. Ao exame físico da admissão, apresentava-se uma paciente alerta, lúcida e orientada, com faces de dor, hidratada, normocorada, acianótica, anictérica e afebril. Encontrava-se eupníquia em ar ambiente. A pressão arterial do membro superior direito apresentava-se de 140 por 80 milímetros de mercúrio, e a pressão arterial do membro superior esquerdo havia uma diferença e apresentava-se 88 por 50 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca de 61 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18. Saturava bem em ar ambiente a 97%. A ausculta cardiovascular é uma paciente com ritmo cardíaco regular, bulha normofonéticas e apresentava um sopro sistólico de 4 cruzes em 6 que irradiava para a região axilar. A ausculta respiratória, murmúrio vesicular universalmente audível sem ruídos adventícios, um abdômen depressivo, timpânico, indolor e peristáltico, membros inferiores, panturrilhas sem sinais de empastamento e apresentava o edema, 2 cruzes em 4, simétricos com cacifo. Atentava-se ao membro superior esquerdo, que apresentava-se com uma cianose e palidez, pulsos lentificados e assimétricos. A presença do pulso do membro superior direito era maior que o pulso do membro superior esquerdo e tinha uma baixa amplitude. Bom, caso clínico, uma paciente idosa que chega à emergência com dor torácica de forte intensidade, com o exame físico que o Bernardo acabou de passar nesse momento. Queria que você ajudasse a gente, André, tentando pensar em toda a melhor forma de abordagem dessa paciente inicial na emergência e o que você pensaria no primeiro lugar e o que você tenderia a descartar também. Eu queria começar falando da idade da paciente, quer dizer, são 91 anos, é uma paciente que tem apesar dos 91 anos, ela tem um perfil bastante ativo, né? Quer dizer, pelo que está se passando, é uma psicanalista em atividade, e que se apresenta à unidade de emergência com uma característica álgica muito específica. Ela tem uma dor de 10 cruzes em 10, que raramente a gente vê uma descrição como essa, de dor de 10 cruzes em 10, e essa é uma dor que nos aponta imediatamente para a possibilidade da síndrome aórtica aguda, que essa é uma das características, a dor que ela inicia de forma abrupta e se mantém
dentro desse perfil durante todo o curso, com algumas possibilidades de alteração. No exame físico, a gente, na história dela, ela tem, além disso, uma história de uma doença aórtica prévia, por conta da fibrilação atrial, usuária de um anticoagulante, o apixaban, o que precisa entrar no contexto, provavelmente, também dessa tomada de decisão. O exame físico dela, além da ausculta cardíaca, que já é bastante evidente, ela apresenta uma diferença de pulsos. E eu estou chamando a atenção para essas variáveis, porque se nós nos reportarmos aos guidelines e ao estudo do von Condolis, que é basicamente o que embasa a probabilidade clínica da síndrome aórtica aguda, ela é uma paciente de alta probabilidade de síndrome aórtica aguda. Em algumas circunstâncias, existem até alguns autores que preconizam que, frente a essa altíssima probabilidade, esse paciente, em caso inequívoco de cirurgia, de indicação cirúrgica, que esse paciente seja imediatamente encaminhado ao centro cirúrgico e o eco transesofágico realizado dentro do centro cirúrgico, porque essa é uma doença que a gente tem uma mortalidade de 1% por hora, provavelmente nessa faixa etária muito maior do que isso ainda, numa aorta já bastante doente. Então, assim, eu acho que quanto ao diagnóstico não resta muita dúvida que a gente tenha um quadro de síndrome aórtica aguda, modelo de secção com já evidência de hipoperfusão no membro superior esquerdo. Então, em relação ao diagnóstico clínico, eu não me resta dúvida. Em relação à gravidade da paciente também, eu acho que fica muito claro essa gravidade dela, não só pela própria história da doença não tratada, mas no outro prato da balança a gente provavelmente há de ter outras considerações que vai ser, acredito eu, o desenrolar da sessão. Perfeito. Claro que sim. Só um minutinho, por favor, que o doutor Fernando tinha pedido a palavra e a gente passa na sequência. Obrigado, Ana. O comentário é sobre a questão do exame físico, né? Além de tudo que o André já brilhantemente comentou, tem um sopro sistólico na área mitral com irradiação 4 cruzes, que é um sopro até com frêmito, né? Denotando uma doença valvar estrutural, né? E com radiação para a axila, como se fosse um sopro típico de insuficiência mitral cometendo o folheto anterior. Então, isso não é assim, não encaixa perfeitamente. Esperaria um sopro aórtico, se tivesse com dissecção cometendo o anel aórtico proximal, etc. A gente sabe que disseca para a subclave esquerda. Nós já vimos isso pela história, tem todos esses elementos. Agora, deve ter uma doença mitral também associada a esse caso, né? Essa situação, porque não consigo juntar numa só doença isso. Perfeito, doutor Fernando. Vai aparecer daqui a pouquinho. O doutor Alexandre queria falar. Ainda corroborando com o exame físico e com a história prévia da paciente, e colocando um pouco mais de complexidade, alinhado com essa visão que o Fernando posiciona, a gente tem uma história de um aneurisma da aorta descendente tratado com uma endoprótese. E a gente não sabe exatamente a altura, né, da aorta torácica que foi coberta, e muitas vezes se cobre a artéria subclave esquerda, né? O que eventualmente pode ajudar como um confundidor, né, com o exame físico relatado de pressões diferentes nos membros superiores e pulsos diferentes nos membros superiores. Então, é um ponto a mais que eu pensaria nesse momento em aprofundar em termos de conhecimento o motivo, o tempo e a localização da abordagem da aorta torácica descendente prévia. Perfeito. Por isso que eu pensei do mesmo jeito que você, viu, Alexandre? Então, eu fiquei achando que numa paciente que tem essa história prévia, com uma intervenção dessa, eu não sei se a gente podia ir tão diretamente. Eu acho que o diagnóstico tem que pensar nesse diagnóstico mesmo. Mas uma coisa que faltou no exame físico é como estão os membros inferiores. Então, na verdade, eu não vi. Ele descreve, não tem alteração importante, tem um pequeno edema bilateral. É só chamar a atenção que é importante num quadro como esse a gente medir a pressão também dos membros inferiores. Porque aí você garantiria algumas coisas, lógico.
Isso que o Siciliano falou é fundamental, mas isso poderia ser mais um dado favorável no diagnóstico. Eu queria dar a oportunidade de comentários do nosso grupo que está em São Paulo, doutor Baruzzi. Será que vocês gostariam de fazer algum comentário inicial sobre esse caso? Sim, boa tarde a todos, sempre é uma honra estarmos juntos nessas discussões de quarta-feira. Uma senhora bastante idosa, hipertensa grave, tomando 3, 4 medicamentos antihipertensivos, portadora assim, de doença da aorta, já com stent de intervenção prévia em aorta descendente. Aqui não dá para descartar em absoluto uma dissecção de aorta, como bem comentou o nosso querido professor André Vauchan. Mas o que eu estou aqui me posicionando, isso vai ser a discussão, acho que um pouquinho posterior, se uma senhora que com 91 anos de idade, com quadro agudo, como tudo nos leva a crer, uma dissecção, devo caminhar para frente ou não? Mas acho que essa vai ser a discussão na sequência. Eu estou de acordo com as hipóteses diagnósticas, é um quadro muito grave, é a dissecção de aorta tipo A, provavelmente é a hipótese, mas eu estou só me perguntando se uma senhora de 91 anos de idade, uma vez feito o diagnóstico, se nós vamos avançar no tratamento ou não, considerando aquilo que a gente pretende para si, seus familiares, se quiser uma discussão, decisão difícil, uma senhora de 91 anos de idade. Eu estou de acordo com todas as hipóteses. Perfeito, obrigada, doutor Baruzzi. Aproveitando esse gancho do comentário do doutor Baruzzi, eu queria perguntar para o Guzman, você como geriatra, Guzman, e que sempre tenta ser muito, como é que eu posso dizer, muito condescendente, enfim, a gente tem realmente um raciocínio assim muito lógico e pensando em não fazer mal a esse paciente, tentar trazer o melhor cuidado para esse paciente. Mudaria alguma coisa para você a questão de ser uma senhora nonagenária, apesar dela ter um estado clínico, uma vida tanto social como de trabalho muito ativa? A gente não tem aqui uma senhora acamada dentro de casa, com dificuldade de deambulação ou já com algum quadro demencial iniciado. Eu acho que talvez seria mais fácil se a gente tivesse um cenário desse. Mas a gente tem uma senhora que no dia anterior tinha ido ao seu consultório e tinha atendido seus pacientes, uma senhora que morava sozinha, totalmente independente. Isso faz diferença na avaliação de vocês em termos de, não especificamente nesse caso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é feita essa decisão em termos de limitação de tratamento ou não? Somente pela idade ou isso entra em consideração? E nesse caso, se você também veria de uma forma diferente? Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse momento, que eu entendo que mais para frente, somando mais informações, fique Perfeito. Melhor, né? Mas o que eu senti falta nesse primeiro momento na apresentação do caso é um pouco mais do contexto funcional dela. Sim, ela tem 91 anos, está em atividade laboral ainda, uma atividade de psicanálise, isso envolve que as suas emoções estejam razoavelmente estáveis, a sua cognição também para interagir com o paciente, que o paciente vá até ela e confie no seu cuidado. Então, do ponto de vista cognitivo, parece que sim, mas não tinha nenhuma escala de avaliação da cognição, minimamente que fosse, seja um mini-mental breve ou um teste do relógio, que muitas vezes na emergência pode-se fazer um teste do relógio, que é interessante para se avaliar a cognição brevemente, já que era dor torácica, ela não tinha quadro de confusão, né? não tinha quadro de delírio. Então, aparentemente, a consciência dela estava preservada. Então, o que eu valorizaria? Que a autonomia, uma paciente que tem todos os sinais de que a autonomia dela está preservada, então preciso valorizar isso profundamente. Então, antes de falar com qualquer familiar, eu tenho que dar total prioridade às ponderações e colocações e desejos que ela tem. E tentar entender um pouco mais o contexto funcional. Como é que ela vai até esse consultório? Ela vai de cadeira de rodas, ela vai caminhando, ela vai sozinha, ela mesmo que dirige. Então isso dá para entender um pouco mais a dinâmica sozinha. Também muscular, até assim, questão de sarcopenia, que depois mais para frente vai me ajudar muito na avaliação para ponderar sobre as decisões, sabe? Perfeito. Te respondendo, ela ia sozinha pro seu consultório, não dirigia, mas, enfim, utilizava um transporte de carro para ir,
morava sozinha, ia sozinha, se deslocava sozinha ao trabalho. Não fazia nenhuma atividade física, mas tinha realmente uma vida bem ativa. Para corroborar... Sozinha. Para corroborar... Só um minutinho, Roberto. Para corroborar esse quadro clínico, um detalhe que a gente não colocou aqui na apresentação, mas que é importante, isso nos ajuda muito, é uma parceria que a gente já tem de um ano para cá, mais ou menos, com o Hospital Samaritano, por conta do nosso atendimento pré-hospitalar. Então, como o André falou no início da sessão, a emergência histórica dentro do hospital e o atendimento pré-hospitalar também. Desde o seu início, a gente oferece esse tipo de atendimento para os nossos pacientes e cada vez mais a gente tem o crescimento desse serviço e algumas vezes nós temos sobreposição de acionamentos, de chamados. Então a gente desenvolveu uma parceria junto com a emergência do Hospital Samaritano, Botafogo, pela própria proximidade, onde tanto nós como eles cedem tanto sua equipe como sua ambulância para poder fazer o atendimento. Tanto eles podem nos ajudar como nós podemos ajudar e trazer o paciente para que a gente não deixe de assistir esse paciente. E nesse caso, a nossa ambulância estava num atendimento na rua, ela estava ocupada, e quem fez o atendimento inicial e a remoção aqui para o hospital foi o Hospital Samaritano. Então eu não posso deixar de agradecer ao Dr. César Vilela, que é o coordenador da emergência, que está sempre super disponível por nos apoiar nesse sentido. E lembrar que, apesar daqui o caso clínico está apontando muito para uma vertente, para um diagnóstico de uma síndrome aórtica aguda, a gente não pode deixar de pensar em diagnósticos diferenciais. Então, muitas vezes, está tão claro que, às vezes, não se faz tão necessário, a gente nem pensa. Mas o diagnóstico comprado, principalmente na sala de emergência, é muito perigoso. E essa paciente chega para a gente, já avisam dizendo que vai chegar um infarto na emergência, porque ela tem dor torácica em casa, a família, quando pede a ambulância, fala: olha, minha mãe está infartando em casa, eu preciso de uma ambulância o quanto antes. E é nesse cenário, principalmente, de doenças tempo dependente, tempo sensível, que a gente aciona a nossa parceria com o Hospital Samaritano. Então, como a gente imaginava uma síndrome coronariana aguda, e mesmo se fosse também uma síndrome aórtica, ambas teriam que ter essa urgência na chegada ao hospital. Então, sempre lembrar, principalmente nossos queridos residentes aqui presentes, que a gente precisa ter a confirmação desse diagnóstico e sempre também pensar em diagnósticos diferenciais. Não comprar um diagnóstico e iniciar esse tratamento sem a gente ter essa confirmação. Vamos dar sequência, Bernardo? Perfeito. Perdão, o Roberto. Pode falar, Roberto, por favor, desculpa. Comentando sobre isso mesmo, levar em consideração, né, não se prender muito apenas a questões de idade, né, para tomada de decisão. Acho que isso cada vez mais. Eu acho que um dos aspectos assim, que a cardiogeriatria vem tentando somar, aliás, é a oportunidade de convidar todos ao Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria no dia 11 e 12 de outubro, né, e uma das principais aspectos, né, que são tomados nesses encontros é o impacto, né, das condições clínicas na tomada de decisão sobre o paciente idoso, especialmente o muito idoso. E o muito por isso saber, né, do aspecto da cognição, da funcionalidade. E só um detalhe assim, a mais sobre a decisão, assim, muitas vezes se vai se tomar uma decisão em relação à cirurgia ou não, alguns aspectos têm sido levados muito em consideração em alguns scores, a velocidade de marcha desse idoso previamente, em alguns scores que até o Einstein utiliza para a decisão de TAV em paciente muito idoso, não, a albumina, a velocidade de marcha, e um item assim, ainda muito interessante, que o próprio radiologista pode ajudar muito na decisão assim, sobre o aspecto funcional de sarcopenia, que pode ser o índice prognóstico na cirurgia, que é a avaliação de uma tomografia do abdômen sobre a musculatura do abdômen, especialmente do psoas, uma avaliação como índice de rigidez muscular, de sarcopenia, que se mostra como um preditor cirúrgico. Então, alguns elementos que podem ajudar nessa tomada de decisão e nunca levar em consideração apenas o aspecto da idade nessa tomada de decisão. Obrigada, Roberto.
Exames laboratoriais realizados na admissão, ela tinha uma hemoglobina de 13,6, um hematócrito de 42,5, tinha um leuco de 13,39 com 90% de segmentados, 4% de linfócitos, 6% de monócitos, creatinina de 0,9, uma ureia de 35, troponina, 2 negativas, um INR de 1,45, potássio de 3,9, plaquetas de 223 mil, glicose de 121, sódio de 135 e um PCR de 0,6, sendo que o valor de referência aqui é 0,5. Raio-X de tórax. Antônio Sérgio quer fazer algum comentário sobre esse raio-X de tórax? Vou tentar aqui fazer na ausência de um radiologista, por favor. Depois eu vou requerer ao Ceciliano um upgrade aqui na função? Na função, porque afinal de contas... Olha só, o raio-x está cortado, né? Então a gente não está vendo a parte superior do tórax, mas aparentemente me parece que não tem nada nos ossos, né? Então os 6 costofleitos estão preservados, e a gente indo da periferia para o centro, a gente vê que essa área cardíaca está um pouco aumentada, esse raio-x deve ter sido no leito, né? Então a gente pode falhar alguma coisa nesse sentido, mas o arco inferior direito me parece normal, mas o arco superior está um pouco saliente, acredito que tenha a aorta ascendente saliente nesse aspecto. E o que chama atenção no arco superior esquerdo, que ele está alongado, tem uma calcificação aqui, né, que existe uma separação entre essa calcificação e a silhueta da aorta, e quer dizer, isso poderia ser um sinal indireto de que houvesse alguma delaminação aórtica. Isso aqui falha para chuchu, né, pessoal? A gente erra muito, né? Mas de qualquer maneira, isso é uma coisa que chama atenção. E a outra coisa que chama atenção é a prótese que está aqui. Tem uma prótese metálica que ocupa praticamente a aorta descendente, né? E o arco inferior, o arco médio, ele está escavado, e o arco inferior esquerdo está desenhado a lápis, sugerindo uma hipertrofia ventricular esquerda. Se tivesse um perfil, talvez isso corroborasse. Eu não consegui ver muito bem a bifurcação, a carina, mas não me parece que o átrio esquerdo, eu vi aqui, não me parece que o átrio esquerdo esteja crescido, não. Então, na verdade, é isso. Eu acho que o que chama mais atenção para esse raio-x é esse alongamento da aorta, essa doença da aorta e a presença dessa prótese intravascular. E óbvio, me parece que tem uma hipertrofia ventricular esquerda, mais para hipertrofia do que para dilatação. Eu só queria falar, porque síndrome aórtica aguda é um desespero na emergência, né? Essa mortalidade alta e a dificuldade eventualmente de se fazer diagnóstico, porque nem todo caso aparece dessa forma. Mas eu queria só fazer uma observação sobre o alargamento do mediastino. O alargamento do mediastino é uma coisa que a gente encontra em toda a literatura falando de alargamento do mediastino. E nas regras de predição, o alargamento do mediastino está lá, mas ninguém consegue definir exatamente o que é alargamento do mediastino, se é com quantos centímetros para cá, quantos centímetros para lá, até porque normalmente os raios-x são feitos no leito. Então eu me lembro que na ocasião, quando a gente tentou desenhar aqui, tinha um negócio de 16, não me lembro exatamente o que era, mas tinha uma coisa qualquer que a gente tentava medir e fazer uma proporção com o coração, mas todas as vezes que a gente foi nos livros de radiologia tentar entender um pouco melhor o que era alargamento mediastino, então realmente é no jeitão, é aquela coisa do tá alargado ou não tá alargado, considerando o raio-x sempre no leito, que pode falsear essa informação. André, só um detalhe que aí, olha só, se a gente se a gente associa o exame físico com esse raio-x, aí a gente já começa, a gente tem que sempre fazer esse exercício, né? Do exame físico para o exame complementar. Aquela hipótese dessa intervenção prévia ocluir a subclávia esquerda aqui ficou um pouco prejudicada, né, Ceciliano? Me parece que do ponto de vista anatômico, a prótese está abaixo, bem abaixo, quer dizer, o que poderia reforçar o diagnóstico da dissecção envolvendo a subclávia esquerda.
O laudo do raio-x foi com pulmões expandidos, sem evidência de lesões parenquimatosas, ausência de sinais de derrame pleural, aparentemente um aumento do coração com marcapasso bicameral, aorta com endoprótese na porção descendente. Eletrocardiograma, a gente não conseguiu o eletro, só conseguimos o laudo dele, e evidenciava um ritmo de marcapasso com BRE completo. O ecocardiograma. Então, a gente, como foi num período do dia, o ecocardiograma, a equipe toda presente aqui no hospital, então a gente sempre comenta da facilidade que a gente consegue esse exame complementar e um exame importante também para diagnóstico, como tomar de decisão nesse doente. Então, eu queria pedir a gentileza, a gente não trouxe aqui, Roberto, o exame completo, mas a gente trouxe as partes mais interessantes, que trariam aqui uma pista, uma informação maior para a gente. Eu queria que você, se pudesse, comentasse, por favor. Coloca aí, Deixa eu ver. São um corte longitudinal, né, uma imagem de uma aorta, né, mostrando uma aorta dilatada, né, de dimensões aumentadas, né, desde a raiz, né, comprometendo toda a aorta ascendente. Dá para ver direito se tem um... Na verdade, o que a gente... se você estiver aqui mais próximo, você consegue enxergar melhor. A verdade, o que dá impressão, né, olhando aqui, tem umas imagens, né, de íntima, afastada da parede, talvez sugerindo a possibilidade mesmo de um flapping, né, na aorta ascendente. Mas umas imagens que não são muito bem definidas, né? Mereceria até uma avaliação, prosseguir com uma imagem ou tecer um eco transesofágico, mas sugerem algumas imagens de separação de íntima na aorta ascendente. Só para deixar aqui que a janela do exame estava muito ruim. Umas imagens aqui, né, que parece mesmo de um flapping na íntima. Passa a próxima. Tô vendo. E esse é um zoom aí na válvula mitral, Roberto, que é para elucidar até a questão que o Dr. Fernando comentou. Não sei se está tão nítido, mas... Tiver uma falha de coaptação, né, da mitral, né, que sugere um aspecto até mesmo possível de uma possível ruptura de cordoalha, né, uma ruptura de cordoalha, ver como um folheto ultrapassa o plano do outro, né, uma falha de coaptação provavelmente deve ser uma regurgitação excêntrica, né, uma regurgitação mitral excêntrica por uma provável ruptura de cordoalha, né, da mitral. Aí, ó, né? Uma ruptura de cordoalha para esse folheto, então a regurgitação se faz de uma forma excêntrica nesse sentido. Perfeito. Então aí a gente tem a explicação do sopro no exame físico, já era... Claro que não tem... Ruptura de cordoalha. Hã? Pequeno, Coloca de novo. Coloca de novo. Coloca o filme. Discreta, acho que é muito pequenininha, né? Aqui vê um mosaico aqui, uma coisa mais bem discreta. O que chama a atenção mesmo é a regurgitação mitral, que parece ser expressiva. O exame físico desses pacientes é importante, por quê? Porque uma ruptura de cordoalha que me parece que envolve o folheto posterior, como o Fernando chamou a atenção, não era esperado que esse sopro irradiasse para a axila. É óbvio que o exame físico do cardiopata é sempre complicado, não é uma coisa simples não, a gente tem que treinar muito. Mas uma coisa que chama atenção quando existe esse tipo de alteração é prestar atenção na primeira bulha, porque a primeira bulha, ela dita a integridade do folheto anterior da válvula mitral, mesmo na presença de uma ruptura de cordoalha do folheto posterior.
Então, o que é interessante é que uma insuficiência mitral dessa intensidade, 4 cruzes, né, que deveria ter frame, ela poderia, né, que como parece, ser uma insuficiência mitral pelo menos moderada, né, pelo menos moderada. Mas a primeira bulha preservada, isso é um dado interessante, porque isso não invalida o diagnóstico de um acometimento mitral grave, mesmo com a preservação da primeira bulha. Então, se a primeira bulha está preservada e tem um sopro como esse, que deve ser um sopro típico do prolapso, que é um sopro que imita uma estenose aórtica, ele é em losango, ele cresce e decresce, a presença de uma primeira bulha forte aponta. O folheto posterior está acometido, o folheto anterior está preservado. Então, isso é um dado do exame físico importante. O laudo do ecocardiograma é que havia presença de aneurisma e dissecção de aorta ascendente em sua porção tubular, que media 4,5 centímetros, sem refluxo aórtico significativo. Diâmetros cavitários normais, hipertrofia do septo interventricular em sua porção basal, septo sigmoide, função sistólica biventricular preservada, regurgitação mital grave com ruptura de cordoalhas, e a veia cava inferior de calibre reduzido e variação normal. Temos também a imagem da angiotomografia. Então, na sequência, a gente já comentou aqui amplamente sobre o principal diagnóstico desse doente, a probabilidade maior que seria uma ortopatia aguda. Então, o ecocardiograma sugeria, assim como o exame físico, e a gente encaminhou essa paciente para a angiotomografia de aorta, para a gente poder ter o esclarecimento e o diagnóstico final dessa paciente. Acho que a gente não tem ninguém aqui da radiologia, mas a gente já observa, vai aparecer a prótese agora na porção descendente da aorta, e a gente, se olhar, tenta ir devagarzinho, Bernardo, vê se você consegue. Não consigo, acho. Sabe? Porque a gente já consegue ver na porção ascendente da aorta. Sabe como é que diminui a velocidade? A dissecção, tanto a luz verdadeira como a luz falsa. Aponta com o mouse, Bernardo. Aí em cima, isso. Volta o... Você quer que aponte a luz falsa? Então, já desde a porção proximal, a gente já começa a observar essa dissecção com a luz falsa e a luz verdadeira, uma dissecção grande. E que ela chega até a porção descendente, levantando até uma possibilidade de ter acontecido uma dissecção retrógrada do ponto da prótese dela, da porção descendente. Você queria fazer algum comentário, André, que você pegou o microfone? Eu queria fazer uma pergunta para o Ciliano. O que é que a Angio-TC te ajuda do ponto de vista de estratégia cirúrgica e se ela é realmente necessária, visando duas questões: otimizar tempo e evitar harm por causa do contraste no doente que sabidamente vai evoluir com perfusão tecidual? Obrigado, André. A Angio-TC ajuda muito. Uma das coisas que é muito importante para o cirurgião que vai operar uma síndrome aórtica aguda, que compromete a aorta ascendente, é saber a anatomia dos vasos da base. E existem variações anatômicas que impedem a utilização de estratégias que são necessárias para o tratamento cirúrgico da dissecção tipo A. Então, saber se a gente tem uma anatomia dos vasos da base normal é super importante quando você planeja uma intervenção que canule o ramo axilar para entrada em circulação extracorpórea e para proteção cerebral anterógrada. Então, saber se essa anatomia nos permite utilizar a axilar esquerda para canulação e para proteção anterógrada é absolutamente fundamental. A ocorrência eventual, não rara,
apesar de não ser frequente, de subclávias lusórias, é uma catástrofe. Você canula a axilar direita e ela está vindo aqui para a aorta descendente, você entra para a circulação, começa a vir sangue, você não tem mais como abordar esse doente. Da mesma forma, a oclusão ou a dissecção que compromete essa via, eventualmente te impede de fazer a proteção anterógrada via axilar direita. Eventualmente, o tronco, o arco bovino, ajuda na estratégia. Então, o arco bovino, quando o tronco inominado, ele contempla também a carótida esquerda, facilita uma abordagem mais extensa do arco aórtico, você só tem uma anastomose para fazer. Então, pela anatomia do arco aórtico, a angiotomografia ajuda muito na definição estratégica da abordagem cirúrgica da dissecção tipo A. Complementa aí a monitorização. Então, se eu tenho, eventualmente, uma grande chance de fazer hipoperfusão sistêmica, eventualmente eu preciso canular em cima e embaixo para perfundir os órgãos abdominais pela femoral, dependendo da anatomia, expressa pela tomografia, né? Ou a monitorização simples de 2 pressões, que a despeito de ser usual, a tomografia nos ajuda muito, né, de, ao longo da cirurgia, ter a monitorização da pressão da parte superior do corpo e da pressão da parte inferior. Essa anatomia nos ajuda a entender também. O outro ponto que eu acho que a anatomia ajuda, a tomografia ajuda com relação à anatomia, é uma expressão rápida e grosseira da anatomia coronariana, né? Se tem muito cálcio, se tem obstruções proximais, pelo menos, graves e significativas, que, no caso dela, me pareceu não ter muita calcificação proximal, vendo daqui, né? Mas eu acho que isso ajuda e minimiza, eventualmente, o tempo de colocar uma paciente dessa de alto risco para a doença coronariana obstrutiva numa cineangiocoronografia pré-operatória. Então, acho que a tomografia ela continua sendo muito importante para a gente. Eu entendo que alguns serviços levam esses pacientes direto para o centro cirúrgico, fazem um eco transesofágico, define que é uma dissecção e opera. Eu não perderia esse tempo na tomografia se eu tivesse um paciente instável, né, ou de altíssimo risco. Eu, particularmente, já acompanhei 2 pacientes que pararam na tomografia com dissecção de aorta, não aqui no PRO, no Instituto, que foram para tomografia e pararam e morreram e não conseguiram chegar no centro cirúrgico. Mas eu acho que acrescenta muito se a gente tiver a oportunidade de fazer a tomografia, até porque, eventualmente, o eco pode errar, e da mesma forma que eu já vi pacientes morrer na tomografia, eu já vi abrir paciente com eco mostrando que é dissecção e a aorta era normal na cirurgia. Então, os 2 erros efetivamente acontecem. Estão mostrando realmente essa dilatação com a dissecção, a falsa luz e a luz verdadeira, mostrando essa dilatação com a dissecção e a prótese antiga que ela tinha e alguns pontos de cálcio que ela tem, de calcificação de cima a baixo, né? Até pela propriedade, pela própria doença vascular dela. Não. Carótida e subclávia não, tronco braquicefálico acredito que tinha acometimento, né? Ele vai passar o laudo pra gente agora. O laudo da angiotomografia era dissecção de aorta que acomete a aorta ascendente desde a junção sino-tubular até a aorta descendente proximal, com extensão à origem das artérias carótidas comuns de subclávia esquerda, com aparente redução do calibre da origem da subclávia. Há um aumento do calibre da aorta ascendente, como já visto na eco, que media entre 4,6 e 4,5 centímetros. Não há sinais de extensão ao seio de valsalva ou ao plano da válvula aórtica, com preservação das origens das artérias coronárias que não apresentavam sinais de dissecção. A distância entre a junção sino-tubular e a origem da artéria bracocefálica é de 11 centímetros. A extensão do flapping de dissecção por 2 centímetros após a origem da artéria subclávia esquerda, seguindo do trombo parietal hipodenso e trombose proximal da endoprótese da aorta descendente.
A endoprótese de aorta descendente encontrava-se pérvia e sem sinais de trombose. Agora eu vou fazer um breve resumo do caso. É uma paciente de 91 anos com dissecção de aorta aguda do tipo A, em uso de apixabana por fibrilação atrial paroxística, intervenção prévia endovascular em aorta descendente, insuficiência mitral grave, portadora de um marcapasso definitivo, encontrava-se lúcida, orientada e ativa, não tinha convênio com o hospital e encontrava-se com Euroscore 2 de 22,24% e um STS score de 14,981%. Então, nesse momento, o curioso desse caso, que além de ser um caso difícil já no início, a gente tem um diagnóstico de uma patologia com uma mortalidade elevada, numa paciente nonagenária, idosa, a cada hora vinha uma dificuldade maior, né? Então, o relato da anticoagulação apareceu um pouquinho depois. Então, além de tudo isso, a paciente ainda era anticoagulada. E, além de tudo isso, ainda era uma paciente com um convênio, mas um convênio que não dava direito ao hospital. Por eles pensarem em ser alguma coisa relacionada à síndrome coronariana aguda, a família pediu o nosso apoio com o atendimento em casa. Então, a gente tem aqui uma série de complicadores na tomada de decisão dessa paciente. Eu queria pedir a ajuda do Juan para, nesse momento, antes da gente falar sobre o que a gente faria especificamente com essa doente, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, a gente tem uma paciente idosa com uma doença tempo-sensível que a gente precisa ter uma decisão, tomar uma decisão, e a gente tem uma paciente sem convênio com o hospital, né? Então, nesse momento, né, a gente coloca tudo na conta da família, eles arcam com toda essa despesa aqui dentro, a gente divide isso, leva isso à família, ou a gente se responsabiliza, assume que é uma paciente que está dentro do hospital e com uma doença que a gente precisa tomar uma decisão. Isso deve ser levado a eles, é resolvido depois, ou num primeiro momento a gente deve falar sobre isso? Eu acho que deve-se falar sobre tudo, né? Considerando que nós estamos, e fundamentalmente com ela. Isso deveria ser um limitador para a nossa tomada de decisão? Talvez essa seja a pergunta melhor. Não. Eu acho que a tomada de decisão é a última, vamos dizer assim, etapa. A proposta para a paciente vai ser a última etapa de um longo processo que, claro, com essa gravidade precisa ser acelerado. Mas, como já foi dito aqui, a paciente, ela, até a entrada daqui, era uma paciente autônoma. Não é? Então, decisões com pacientes autônomos devem respeitar essa autonomia até o limite do possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em autonomia, a gente geralmente pensa na capacidade cognitiva do paciente, não é? É óbvio que um paciente que não tem capacidade cognitiva não tem autonomia. Isso não é exatamente assim, ter ou não ter. Existe aí uma zona cinzenta, mas para efeitos de raciocínio, um paciente que não tem cognição, ele não pode ser autônomo. Agora, essa não é a única condição de autonomia. Para a gente dizer que um paciente é autônomo, tem que ter o que nós chamamos de condições de autonomia. Quais são essas condições de autonomia? Ele precisa ser cognitivo, ok? Ele precisa ter informação. Sem informação, não existe condição de autonomia. Se eu não sei qual é o meu campo de opções, como é que eu posso decidir autonomamente? Ou se alguém restringe meu campo de opções, mesmo que seja pela maior boa vontade possível, não, ele vai ficar triste com isso, ele vai ficar muito chocado, ele vai ficar deprimido. Se eu tomo essa atitude, eu estou restringindo o campo da autonomia. E existem outras questões além disso, que obviamente pessoas têm que não estar sendo constrangidos por nenhuma outra coisa, né? Um prisioneiro dentro de uma instituição não tem autonomia, a gente pode dizer que ele não tem uma autonomia plena,
religiosos em determinadas instituições não têm autonomia, porque eles vão ter... Ou seja, existem condições. E, para além disso, ela tem que ter agenciamento, ela tem que desejar decidir. Porque muitas vezes o paciente diz assim, não, doutor, o senhor decide. E ele abre mão, ele utiliza a sua autonomia para um paternalismo consentido. Então, se a gente olha os campos de decisão, eu não vou me estender muito sobre isso, mas se a gente olha para os campos, para os modelos de decisão, existem 2 modelos polares de decisão. O modelo clássico da medicina, que é o modelo paternalista. Eu tenho conhecimento, eu conheço a sua doença, eu sei o que é melhor para você. Existe um campo que é o campo exatamente oposto, esse é o modelo tradicional da medicina. Existe o campo exatamente oposto, que é o campo aonde são dadas algumas informações e o paciente decide. Eu apenas informo ao paciente ou aos seus familiares algumas possibilidades e deixo toda a decisão por conta desse paciente. Isso é um modelo de medicina defensiva, também bastante utilizado em algumas sociedades, não é? E existe um campo, existe uma paleta de cores entre esses dois, existe um campo no meio, que seria o campo, teoricamente, do ideal, que é a decisão compartilhada. Então, a gente trafega, e a verdade é que todos nós trafegamos uma hora mais para um lado, outra hora mais para o outro, mas o fato é que a gente precisa realmente testar a autonomia dessa paciente. E aí, a meu juízo, a informação tem que ser dada incluindo o que eu acho como médico. Incluindo o que eu acho como médico. Existe a opção A, B e C. O senhor escolhe? Não, na minha visão a minha opinião seria essa, a primeira, a segunda e a terceira. Porque isso também é informação. O que o médico acha que é uma informação que o paciente autônomo merece ter até para exercer a sua autonomia. Então, eu acho que, dito tudo isso, eu acho que eles têm que ser informados de tudo. Perfeito, Juan, perfeito. Acho que isso foi um ponto fundamental que você colocou, quando a gente começa a falar de decisão compartilhada, de paciente no centro do cuidado, a gente acaba enveredando talvez para um lado de você realmente colocar toda a responsabilidade, todo o poder de decisão somente na família ou naquele paciente, né? E isso, a gente também tem suas complicações em relação a isso. Acho que está perfeito, sua colocação foi perfeita e era um dos objetivos também da gente trazer isso para cá, que a gente precisa mostrar ao nosso ver, na nossa visão, baseado nos estudos que a gente tem, na literatura, o que seria o melhor, né? O que teria um benefício para aquele paciente. Mas sim, não privando dessas informações, mas nunca deixar também da gente se posicionar, porque senão fica muito fácil, né? Fica muito cômodo. A gente se isenta de responsabilidade e joga no colo do paciente que está recorrendo a gente como especialistas, como pessoas que possam dar ajudar nessa tomada de decisão melhor. Do ponto de vista jurídico, Alexandre, você agora não falando como cirurgião, mas como diretor do hospital, a nossa responsabilidade com essa paciente aqui dentro, né? A gente conversou muito sobre essa questão com a família. Nós fizemos a abordagem inicial do filho, depois conversamos com a família, e era uma preocupação dele, né, em relação à parte do custo, como é que ele poderia se onerar. A gente não poderia, mesmo que a opção fosse cirúrgica, pela cirurgia, a gente não poderia transportar essa paciente nesse momento para o hospital que ela tinha direito, por conta de toda a gravidade da paciente, o risco dela obitar no meio do transporte, no meio do caminho, a gente tendo essa responsabilidade legal, e a decisão deles no primeiro momento em que se poderia pensar na possibilidade cirúrgica. Como é que você vê isso representando a nossa instituição? Obrigado, Ana. Eu acho que, do ponto de vista institucional, a gente precisa cumprir todas as etapas que preservem a vida, que estejam relacionadas ao indivíduo, que passam pela segurança, pela qualidade, que passam pela própria experiência, que, em última instância, passam pela utilização racional de recursos.
Então, se esse algoritmo ele é seguido, a gente precisa oferecer para essa paciente, independente da necessidade dos recursos que precisam estar disponíveis para ela, um ambiente de grande segurança. E se a segurança significa levá-la imediatamente para o centro cirúrgico para ser operada, esse deve ser o nosso posicionamento institucional, independente da cobertura, o que quer que seja. E essa precisa ser até a discussão com ela. Eu estou muito alinhado com a visão do Juan, né? E a gente tem tentado exercitá-la dessa forma, explicitando de forma bem clara e ampla riscos e benefícios de diferentes alternativas. E aí os riscos não são só riscos médicos, passam pelos riscos financeiros, eventualmente riscos legais, jurídicos, em cenários de potencial judicialização, sempre com um foco médico, do que o médico pode responder, né? Então eu não tenho nenhuma capacidade de responder sobre riscos jurídicos ou outros riscos que não estão na minha competência, mas eu posso explicitar que esse é um motivo de preocupação e que eventualmente precisa ser validado, avaliado por um profissional competente. Mas nessa exposição para os pacientes, a descrição de todas as alternativas, dos riscos envolvidos, dos potenciais benefícios, no melhor do seu conhecimento, do que você tem de embasamento da literatura, precisa ser oferecido. E eu também não gosto de me furtar sobre a minha visão como profissional do que eu acho mais adequado. Mas sempre me coloco à disposição de ajudar a construir qualquer outra alternativa que não seja a que eu vejo como mais adequada, desde que seja vista pelo paciente ou pela sua família como dentro do que eles consideram da sua preferência ou dos seus valores, né? Então, eu acho que a instituição ela precisa preservar a vida, né, como independente de qualquer outra dessas análises. A segurança ela é o primeiro passo desse algoritmo, né, e essa análise de risco-benefícios precisa ser amplamente discutida, desde que o paciente queira, né? Então, tem alguns pacientes que de fato não querem e passam essa autonomia para outra pessoa. Esse caso foi particularmente muito emblemático na responsabilidade e accountability que a paciente tem com ela própria. Não sei se isso vai ser comentado, mas ela tomou para si: eu quero decidir, e eu quero que vocês me expliquem todas as alternativas, a visão de vocês, e eu quero decidir. E tudo isso foi de fato explicado, né, de uma forma bem transparente, desde riscos médicos e riscos não médicos. E a paciente teve a capacidade muito serena de se posicionar, né? Eu achei isso bastante único nesse caso, né? Acho que talvez nesse contexto que o Juan se posiciona, se eu puder fazer essa minha relembrança, a gente conversou primeiro com a família e a gente subestimou a capacidade da paciente tomar a decisão dela. Conversamos primeiro com a família e depois encontramos com a paciente. E foi uma grata surpresa perceber, né, que a gente nem precisaria eventualmente ter conversado com a família inicialmente. Porque acaba que a gente olha o paciente com um grau de fragilidade naquele momento, né? Ele sendo o paciente com aquela patologia, então acaba que a gente tenta preservá-lo, né? E de uma forma realmente como o Alexandre colocou, talvez não o caminho mais correto, né? Mas foi tudo falado com ela e discutido. Mas realmente o primeiro contato foi com o filho que a acompanhava no hospital. Felipe. Ana, assim, na geriatria, especialmente no cuidado paliativo, a gente valoriza muito esse modelo de decisão compartilhada, né, que é esse caminho do meio. E tem um nome que é um modelo deliberativo de tomada de decisão. Isso é bastante estudado na bioética e concordo plenamente que essa informação deve ser levada. A gente precisa se posicionar enquanto equipe, por isso que tem o Heart Team, por isso que tem, né, Tumor Board, existem os grupos, cada um com a sua expertise, para chegar numa decisão que seja mais consensual de equipe para apresentar ao paciente, né? Nesse momento é de fato muito delicado. E essa informação, como ela vai chegar até o paciente, que é o maior desafio, porque ela precisa ser individualizada.
e ser construída. A família pode até ser um caminho extremamente interessante, porque a família conhece muito bem ela, mas a família não pode bloquear essa chegada de informação, e aí também a gente precisa conversar e ponderar com a família sobre essas questões. Então, eu não vejo problema de abordar a família inicialmente, desde que reforce sempre a autonomia do paciente. E aproveitando, até assim, ontem foi publicado no Diário Oficial uma resolução no Conselho Federal de Medicina. Eu não consegui ler com calma, com detalhes, mas acho que tem tudo a ver com essa sessão. Queria convidar todos vocês a acessar, está disponível na íntegra, a resolução número 2232, que fala, que estabelece normas éticas para recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente. Então, é interessante que é um tema bastante atual e o CFM se posicionou. Então, tem vários artigos para ponderar sobre, trazer um norte para esse desafio na tomada de decisão. Claro, André. A questão da decisão compartilhada, e aí o Juan foi muito feliz quando ele fala dessa coisa do movimento pendular, né, que a gente praticamente sai da medicina tradicional, onde o doutor de jaleco, terno e caneta no bolso toma a decisão de cima para baixo, com uma mesa que interpõe entre ele numa cadeira mais alta do que a do paciente, se colocando claramente nessa posição de distanciamento, até eventualmente que esse ambiente seja modificado no sentido de facilitar esse tipo de aproximação. E daí a gente faz o movimento pendular do doutor que mandava em tudo, para o que traz a medicina baseada em evidência lá no meados da década de 70, que fala valores e preferências são muito importantes, então vem você também participar, mas agora eu vou te entregar a decisão e eu estou te delegando esse tipo de decisão, que é justamente o movimento do pêndulo dessa decisão, e como sempre o ideal está aqui no meio, você fala então da decisão compartilhada. Agora eu quero só... o Alexandre falou, talvez a gente não tivesse que ter conversado, a gente poderia ter ido direto ao paciente. E aí, na verdade, como essa decisão, a opinião médica, ela tem que estar primariamente contaminada pela percepção do que o paciente, como é que o paciente pode reagir. Então, quanto mais informação a gente puder ter em relação, ainda mais dentro do ambiente de emergência, para poder já embasar a nossa opinião, que é um ponto anterior a levada da decisão compartilhada. Porque o que acontece? Eu me envieso na minha decisão quando eu já sei como é mais ou menos o comportamento do paciente. Então, a minha opinião, antes da decisão compartilhada, ela já tem que vir contaminada de alguma coisa que eu preciso perceber em relação àquele paciente, por mais que eu tenha tido contato com ele de 5 minutos. Mas, eventualmente, contato com a família pode ampliar isso. Então, eu só queria fazer esses 2 pontos, porque eu acho que essa questão da gente estar... E lembrar isso que o Juan falou, que a gente precisa da evidência, mas a gente precisa da individualidade, porque nem toda dissecção aórtica é igual, e a gente sabe que numa doente de 91 anos assim, provavelmente não é 1% por hora, mas, por outro lado, também o risco cirúrgico dela é muito maior do que o dos outros. Então, individualizar e, posteriormente, a gente levar para a decisão compartilhada. Obrigada, André. Antes de abrir para o Roberto, só um minutinho, Roberto, só para eu abrir para os nossos colegas de São Paulo, doutor Baruzzi, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre o momento agora do nosso caso? Uma paciente com uma dissecção de aorta já definida, numa nonagenária ativa, sobre como é que a gente se colocaria nessa tomada de decisão? Qual a opinião de vocês? Como foi dito, o paciente, para tomar a decisão, ainda mais uma paciente lúcida, ela tem que receber as informações científicas, e o médico tem de posse a informação científica, estatística do prognóstico de uma determinada doença. Então, eu acredito que esse momento precisa ter uma conversa com tranquilidade, fora do ambiente de emergência, aquele corre-corre, alarme tocando, você não consegue conversar com calma com a família, a gente até estressa mais a família, talvez. Então, sair do ambiente da emergência, uma salinha como essa aqui, todo mundo sentado, cartas na mesa, expor a parte científica, levar também já uma opinião médica pré-formada. Olha, a situação é grave, mas acreditamos que poderemos ou não levar adiante um determinado tratamento, mas já levar uma posição médica, a família não conhece, não sabe nem o que é aparelho de pressão. Nós temos o conhecimento, então nós temos que ter um ambiente sereno, ouvir aquilo que o dente quer para si, obviamente, mas dar a nossa opinião técnica
e a partir daí deixar a família decidir. Mas nós temos que levar uma posição, sim ou não. Você não pode deixar também no ar. Acredito que vai ser bom operá-la por tais motivos, ou não será bom operá-la por tais motivos, e a família tem que também compartilhar dessa decisão. Pode até discordar ou não, né? Mas é importante ter um ambiente sereno, a verdade, cartas na mesa, né? E uma opinião pré-formada, acredito que é muito bom. O senhor levaria ela, a opinião do senhor nessa conversa, o senhor levaria ela para a sala de cirurgia? Não levaria pelo seguinte, a mortalidade da doença, a história natural da doença é alta, é uma intervenção também com resultados nessa faixa etária, uma doente debilitada, etc., embora o cognitivo seja bom, mas uma senhora provavelmente com uma reserva orgânica baixa, e sabemos que a mortalidade é alta. O STS, na melhor das hipóteses, já começa com 15% de óbito. Então, eu, numa conversa serena com a família vai perguntar, doutor, então qual que é a sua opinião final? Não recomendaria a cirurgia por motivos A, B e C, que seria da minha convicção científica, né? Mas eu realmente não estaria entusiasmado em levar essa paciente para a mesa, embora possa estar errada, ela possa até ser operada e ter um resultado também satisfatório, mas você tem que decidir. Com as variáveis na mão, eu não decidiria a favor nesse momento, e sim por intervenções outras, de sedação e outra. 40% dos pacientes sobrevivem também a essa condição. Então não quer dizer que é óbito obrigatório. Mas é claro que 60% de óbito em 24 horas tem que ser dito também para a família. Mas eu ainda levaria uma conduta conservadora, não proporia conduta cirúrgica para essa família, para essa paciente. Obrigada, doutor Baruzzi. Doutor Isaac. Que um caso grave de emergência, fica difícil. Mas certamente essa paciente deveria ter um médico cardiologista, porque ela colocou prótese, ela é medicada, e seria muito importante a presença desse médico, ou por telefone, ou aqui, para ajudar a decidir. Perfeito. Foi feito contato telefônico, sim, doutor Isaac, com... Ela participou da nossa tomada de decisão e da nossa conversa. Ótimo. Obrigada. Eu gostaria de saber se vocês que prepararam o caso fizeram uma ampla revisão atual da literatura a respeito da possibilidade de tratamento endoprotético em aorta com alteração aguda classe A. A gente chegou a pensar nessa possibilidade, dividimos com a equipe cirúrgica, né? Acho que talvez o Alexandre possa falar melhor do que eu, e nesse momento foi contraindicado o tratamento por endoprótese e seria realmente uma cirurgia aberta, uma cirurgia convencional. E por que a contraindicação? Há uma inexequibilidade anatômica. Então, a gente fez recentemente até alguns casos com endoprótese em aorta ascendente, é off-label, mas requer uma execuibilidade anatômica para usar próteses que não são disponíveis para a aorta ascendente no local da aorta ascendente. Então, aonde a ruptura da íntima, não há como colocar uma endoprótese acima das coronárias, porque não tem uma landing zone ali, uma zona onde pode ancorar uma endoprótese, e ela precisa acabar antes do tronco arterial inominado. Então, não há esses dois focos de impactação da endoprótese nesse cenário. Eventualmente, é uma possibilidade off-label, mas aqui a gente não achou execuibilidade anatômica. Perfeito. Que a gente já comentou que é uma patologia com mortalidade elevada, indicação cirúrgica classe 1B, e acho que talvez a parte da ética você possa passar melhor. Vou falar um pouco sobre a ética médica. A medicina brasileira ganhou um novo Código de Ética Médica que passou a revigorar em 2010. É um código de vigor que há mais de 20 anos precisava ser atualizado, já que em 1988 até hoje a sociedade mudou muito em seus valores morais e em sua concepção de direitos de autonomia, sobretudo a partir dos avanços tecnológicos e científicos. Ressalta-se o surgimento da identidade do médico como orientador, parceiro do paciente, a partir de uma visão não só biológica, mas fundamentalmente humanista. Será preciso que o médico esteja preparado para atendimento ao paciente, enxergando-o como um ser integral, dotado de sentimentos, expectativas e com direitos a decisões que lhe garantam dignidade à vida e no processo à morte. Queria mostrar essa imagem agora, é uma imagem bem conhecida, se chama Um Médico. É uma imagem
criada em 1890, exibida em 1891. O próprio pintor do quadro era o pai dessa criança enferma no meio do quadro. A gente pode notar nesse quadro que existe um médico, né? No primeiro plano existe um médico e uma criança enferma. E aqui nessa parte de trás existe um pai desolado com uma mãe, como poucos podem ver aqui. Isso mostra o quanto que a família ficava em segundo plano nessas situações e o médico sempre ficava em primeiro plano. Então, vou fazer o segmento do caso. Avaliação em conjunto pela equipe de cirurgia cardíaca e equipe de emergência do hospital junto aos familiares e o cirurgião cardíaco solicitado pela família. Paciente lúcida e orientada foi capaz de entender as informações ofertadas, se posicionando de forma assertiva sobre sua capacidade de tomada de decisão em relação à conduta proposta. Após amplas discussões sobre os riscos e benefícios das diferentes alternativas de cuidado, tanto conservador quanto cirúrgico, pacientes e familiares optaram pelo tratamento conservador. A gente ainda teve uma solicitação da família, além de falar com o cardiologista clínico, eles ainda pediram para chamar um outro cirurgião cardíaco para poder opinar também, tomar essa decisão junto com a gente, que por coincidência estava dentro do hospital nesse momento, no centro cirúrgico, então pôde chegar super rápido e conversar com a gente e apoiar nessa decisão também, junto com a nossa equipe. Foi iniciado o controle de pressão arterial com nipridistolão conforme a necessidade. Realizado beriplex por uso de Eliquis recente. Internado em unidade de terapia intensiva para vigilância intensiva. Foi reintroduzido os medicamentos de uso contínuos e, por problemas contratuais, foi solicitado a transferência hospitalar da paciente. Transferência hospitalar foi ocorrida no segundo dia de internação e a paciente encontrava-se em instabilidade hemodinâmica. Então, o que a gente conseguiu, chegamos a esse ponto de tomar a decisão que seria um tratamento conservador. Foi uma decisão muito conversada com todos, né? E foi a decisão da própria paciente. Ela se colocou como quem iria definir isso. E optamos por deixar pelo menos 48 horas dentro do hospital para a gente poder ter ali uma estabilização inicial dessa paciente e ela passar para uma fase mais crônica, onde transferimos para o hospital, que ela tinha o seu convênio, para a família também poder ficar mais tranquilo do ponto de vista financeiro. Para finalizar a discussão, entro em contato com familiares da paciente que relatam que a mesma encontra-se em casa após alta hospitalar, se recuperando no momento. Então, isso tem mais ou menos uns 2 meses, né, Alexandre, talvez? Foi no mês 7, foi no mês 17 do 7. Então, 2 meses e a paciente está, até esse momento, ela está viva em casa. Infelizmente, a gente já está aqui passando do nosso horário, a gente encerra a sessão, mas agradeço muito a quem veio de fora, aos que estavam já aqui no hospital pela nossa sessão. Obrigada, Baruzzi, pela participação. Até semana que vem. Obrigado.